Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcela, eu sou mestre em Ciência de Alimentos de formação e sou confeiteira por paixão. Hoje eu vim mostrar para vocês qual é o maior erro do cálculo de custo de produtos que muita gente comete. Inclusive, num curso online de brigadeiros de uma confeiteira cheia de seguidores que eu fiz, ela ensinou o cálculo com esse erro. E por isso eu quero mostrar a maneira correta de fazer esse cálculo para que vocês não tenham prejuízo por aí. Então, para começar, eu vou mostrar para vocês um exemplo de cálculo errado de uma massa de brigadeiro preto. Nessa tabela, eu tenho aqui primeiro o peso de cada ingrediente utilizado na receita, só que esse peso ele está em quilos. E como que você faz para transformar o produto de gramas para quilos? Você divide o número por 1000. Por exemplo, eu tenho 395 gramas de leite condensado, divide esse valor por 1000 e você vai obter aqui 0,395. Daí você faz isso também com seus outros ingredientes. E aqui vocês podem ver o preço do quilo de cada ingrediente. Esse aqui é o valor médio dos ingredientes que eu compro aqui, pode ser diferente para vocês aí. Por exemplo, aqui R$17 por quilo de leite condensado, 18 e pouco por creme de leite e assim vai. Pessoal, só vale lembrar que essa receita aqui não é a receita de brigadeiro que eu faço, tá? É só um exemplo que eu peguei para vocês. E aqui na última coluna eu tenho o valor proporcional de cada ingrediente utilizado na receita, obtido pela multiplicação de quanto eu usei do ingrediente pelo preço do quilo dele. Então, você só multiplica esses dois valores aqui das duas colunas e você vai ter esse valor final aqui. E aqui eu tenho o valor do quilo da receita. E esse valor eu obtenho dividindo o valor total da receita pelo rendimento da receita. E o valor por unidade de brigadeiro, ele vai ser obtido dividindo também o valor total da receita pela quantidade de brigadeiros que essa receita me rendeu. Aqui eu estou usando como exemplo brigadeiros de 17 gramas de massa. Então, eu dividi o valor de rendimento de 515 gramas por 17 gramas, então me renderia um total de 30 brigadeiros. E dividindo esses dois valores, me renderia esse valor aqui por unidade de brigadeiro. E agora eu vou mostrar para vocês, então, qual que é o tal do grande erro do cálculo. E esse erro, ele tá aqui, ó. Quem é que consegue ver? O erro aqui, pessoal, é que o peso da receita antes e depois do preparo, que é o rendimento, esse valor ele tá igual. E para saber o valor real de uma receita que tem cozimento, como o brigadeiro, que ele vai sofrer uma evaporação, eu tenho que pesar essa receita depois de pronta também, para saber quanto que eu perdi desse produto. Na minha receita, eu perco cerca de 20%. Em recheios de bolo, por exemplo, a perda chega até 30%. Isso vai mudar muito o custo do seu produto. Olha aqui, pessoal, nessa tabela eu tenho que, para fazer uma receita de uma lata de leite condensado, eu gastei R$ 9,57, dando um custo de R$ 18,58 por quilo de brigadeiro e 32 centavos por unidade de brigadeiro, considerando, né, um brigadeiro de 17 gramas. Mas, na realidade, esses valores eles vão ser diferentes. Considerando, então, uma perda de 20% na receita após o preparo, eu teria aproximadamente 410 gramas de rendimento, não 515. Aqui, então, eu tenho o valor real do quilo da receita e da unidade de cada brigadeiro, antes do granulado, né? Agora, vamos comparar quanto que você está perdendo com esse erro? Então, pessoal, nessa tabela a gente tem comparação entre os custos do cálculo errado e o correto e a diferença entre eles. Essa diferença, primeiro você pode dizer que ela não é tão grande, mas vale lembrar que isso é em apenas uma lata de leite condensado. E por calcular errado, a cada lata você perderia 6 brigadeiros e 8 centavos por unidade, o que resultaria em R$ 8,00 num cento de brigadeiros, R$ 80,00 em 1.000 brigadeiros. No quilo do brigadeiro, você perderia R$ 4,75.
E no caso de recheios, como a perda pode chegar a 30%, o prejuízo pode ser bem maior. Agora conta para mim, você já sabia que precisava pesar o produto após o preparo para calcular o custo real dele? E para finalizar esse vídeo, você também precisa saber o que mais deve ser incluso no cálculo do custo de brigadeiros. Agora que você já tem o custo de cada bolinha de brigadeiro que a gente calculou lá antes, para chegar no custo final, você vai ter que somar quanto que você gastou em granulado ou confeito, dependendo do que você passar em volta desse brigadeiro. No meu caso, eu uso 4 gramas de granulado por brigadeiro, aquele granulado tradicional. Se o quilo do granulado custar, por exemplo, R$ 50, dependendo do granulado que você escolher, eu vou fazer uma regrinha de 3. Então, eu tenho aqui que R$ 50 equivale a 1 quilo de granulado, ou seja, 1.000 gramas, e X reais vai equivaler a 4 gramas. Então, eu faço a regrinha de 3, onde eu multiplico aqui e divido aqui. Então, eu vou ter que 4 gramas de granulado é equivalente a 20 centavos. Você também deve incluir no cálculo do custo do brigadeiro o valor das forminhas que você utiliza. E esse valor ele pode variar muito também de acordo com qual você escolher. Por exemplo, essa aqui, que é aquela forminha impermeável de papel, ela custa em média 3 centavos a unidade. Inclua também o valor da caixa ou da embalagem final dos seus brigadeiros. Por exemplo, se eu usar uma caixa de papelão onde cabe 100 doces, essa caixa custa em média R$ 4,00, vai dar 4 centavos por unidade de doce. E por último, e não menos importante, inclua o valor da sua mão de obra. Esse é um ponto que muita gente esquece também. Mesmo que você não tenha funcionários, você deve incluir no custo do produto o seu salário. Caso você não estivesse trabalhando com isso, você teria um salário em outro lugar, não é? Então, futuramente você também pode contratar alguém e você vai ter que pagar o salário dessa pessoa. Vamos colocar aqui como exemplo, então, um salário de R$ 3.000 e 44 horas semanais de trabalho. Essas 44 horas vezes 4 semanas que tem no mês seriam iguais a 176 horas mensais. Ou seja, R$ 3.000 dividido por 176 horas trabalhadas no mês daria R$ 17,00 por hora. Se eu enrolo, então, 100 brigadeiros em 1 hora, é só um exemplo, tá? Vocês vão ver quanto tempo vocês demoram para fazer aí. Eu dividiria R$ 17,00, que é a minha hora, por 100 brigadeiros, daria 17 centavos da minha hora por brigadeiro. Antes, naquela tabela do cálculo certo de custo, a gente descobriu que uma bolinha de 17 gramas de brigadeiro custava 40 centavos de ingredientes, né? Agora é só somar aquele valor com esses outros custos para obter o valor de 84 centavos de custo por brigadeiro. Só que vocês devem lembrar que o valor de custo ele é diferente do valor de venda, que é um outro cálculo complexo que depende de vários fatores, onde você deve adicionar o percentual de lucro que pretende obter nesse brigadeiro, verificar os valores da concorrência e entre outras coisas. Agora eu quero saber de vocês, vocês estavam calculando certo o custo do produto de vocês? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar para mim aqui nos comentários. E não esqueçam de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo daqui. Muito obrigada e até a próxima!